Olá, meu nome é Luan e nem homem nem nação podem existir sem uma ideia sublime. Fyodor Dostoiévski. Aqui é o Fronza e o Rasputin é o negão da piroca russo. Aqui é o Eric, bolchevique não precisa de família. Aqui é o Paulo e o sonho de uma sociedade igualitária e a democracia dos primeiros socialistas acabou no governo de Stalin. E aí, aqui é o Pedro, War Never Changes. Hoje nós falaremos então sobre stalinismo, esse período, a gente pode dizer assim, um pouco escuro da União Soviética. Escuro e frio. Escuro e frio. E que na realidade trouxe alguns benefícios para a União Soviética, mas eu acredito que os fins não justificam os meios. Eu acho que se aplica muito bem a esse conteúdo, né? Então vamos começar. Bom, então tá. Quem foi Josef Vissarionovich, que é o nome original, né? Bom, esse cara aí nasceu pobre em Gori, na Geórgia, em 18 de dezembro de 1878. Ele nasceu numa família muito simples. Ele era filho de um sapateiro e de uma costureira. O pai dele é aquele estereótipo de russo. O cara bebia vodka, chegava em casa, batia na mulher e no filho. E isso gerou bastante trauma nele. Tanto que ele cresceu desequilibrado desse jeito, né? O cara era todo errado. Ele teve varíola quando era criança, ficou com a pele da cara toda zoada e ainda foi Com atropelado. 7 anos ele pegou varíola. Sim. E ainda quando ele era criança, ele foi atropelado por uma carruagem. Imagina o cara ser atropelado por uma carruagem. Ele foi atropelado por essa Caraca. carruagem e o braço esquerdo dele ficou menor que o braço direito. E ele ainda nasceu com uma má formação no pé esquerdo, se não me engano. Ele foi dispensado do exército Sim. soviético por causa dessas deformações que ele tinha. Exatamente, ele não pôde ir pra guerra por causa Verdade. disso. E ele sofria bullying. Tipo, o pessoal realmente discriminava ele por causa dessas deficiências aí. Meu Deus, que vida de merda. Sim, e ele cresceu com um sentimento de, tipo, minoria, tá ligado? Indignação? Ele era... A mãe dele, a costureira, ela tinha um sonho que ele fosse seminarista. Ela queria muito que ela estudasse numa escola de padres. E ele abraçou essa ideia e foi. Ele até chegou a entrar, mas ele teve... O pessoal não sabe direito se ele foi expulso, se ele não conseguia pagar a escola. Ele acabou saindo do seminário. Bom, o que tá dizendo aqui, o que se diz é que ele foi expulso em 1899 porque ele concordava com as ideias marxistas. E todo mundo sabe que comunismo é coisa do demônio, né? Exatamente, não cabe na igreja. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. E as prisões dele, cara? Cara, entre 1902 e 1913, ele foi preso e exilado 6 vezes. Algumas E, tipo, depois da quinta fuga dele, o pessoal começou a chamar ele de Stalin, que significa homem de aço, tá ligado? As primeiras prisões dele falam que é por causa dos protestos, que ele era militante desses brabo mesmo, ia no protesto e quebrava vidraça, essas porra assim. Aí o cara foi preso. A primeira prisão dele foi, se eu não me engano, foi por causa de um assalto que ele fez. Acho que foi num banco, não foi? Ele assaltou um banco pra conseguir ajudar o partido dele com dinheiro. Aí, ele assaltou, só que... parece até a história do PT. Só que, tipo, 40 pessoas morreram nisso daí, parece. Nossa senhora. E mandaram ele pra prisão e ele ficou, tipo, muito tempo na prisão. Mas ele conseguiu fugir de novo. Falavam que ele era infiltrado do czar. Por isso que ele conseguia fugir tantas vezes da prisão. Porque tem que ser um bagulho muito ridículo pro cara conseguir ser preso 6 vezes e fugir a 6. E todas as vezes que ele algo de foi errado nessa expulso, situação. que ele foi exilado, ele meio que ficava de fora, cada vez mais aumentando o poder do partido bolchevique. Tipo, ele sempre dava um jeito de ajudar o partido dele. Ou manipulando informação,
escrevendo, sei lá, em jornais, alguma coisa assim, ele estava sempre ajudando o partido dele. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe É mais. um negócio que ele falava que bolchevique, um verdadeiro bolchevique não precisa de família. Ele nunca ligou muito pra família dele. Ele se casou 2 vezes, a primeira vez foi em 1903 com a Ekaterina Sianidze, que morreu 4 anos depois do casamento. E ele teve um filho com ela, o Yakov. Só que, tipo, ele nunca teve um relacionamento bom com esse guri. E era realmente horrível. Tanto é que uma vez o Yakov tentou se deu um tiro por causa da relação dele com o pai. E a única coisa que o Stalin disse pra ele foi: que merda, tu não sabe nem usar uma arma. Daí depois ele se casou de novo com a Nadezhda, que morreu em 1932. E ele teve 2 filhos com ela, o Vassili e a Svetlana. Apesar dele não passar muito tempo com a família, a Svetlana, ela era, tipo assim, era a menina dos olhos dele, entendeu? Ele curtia a filha dele. E ela também curtia demais ele. Se eu não me engano, tem uma coisa que ela fala que não importa o que falem do meu pai, se ele me pedisse pra ir à lua, eu iria. Alguma coisa assim. A mulher dele ela brigava muito com ele e ela não aguentava mais porque o Stalin, ele era muito dominador. Aí ela acabou se matando e eles tiveram que esconder isso por um tempo, porque imagina o marketing como é que ia ficar se os caras descobrissem que a mulher do presidente supremo soviético russo se matou. E tem a mãe dele também, que ele nunca teve uma relação muito boa, e quando ela morreu, ele nem foi no funeral dela. Que no caso, muitos dizem que ele tinha um rancor por ela ter feito ele estudar no seminário. Assim que ele começou com o governo e tudo mais, ele foi visitar a mãe dele e dizem que ele chegou pra mãe dele e falou assim: pô, e aí, mãe, tudo bem, não sei o que. A senhora se lembra do nosso antigo czar? Ela: sim, eu lembro. E ele: pois é, então eu sou praticamente o novo czar. Aí ela olha, ela ficou meio com desaprovação, sabe, assim, tipo, nossa, que merda tá fazendo. Eu preferia que tu fosse padre. Essa ele não mandou matar, né? Essa daí ele não tinha culhões suficiente pra matar. É porque mandar matar, mas é meio... é tenso. Bom, depois com o Partido Comunista, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eu posso me equivocar, é claro. O Lenin assumiu lá a frente do Partido Comunista e o Trotsky, que na real também não é Trotsky o nome dele, eu me esqueci agora como é que é o... É Lev Davidovich, alguma coisa assim, né? Lev Davidovich, eu acho que é o nome dele. Ele tava em Nova York, aí ele mandou chamar e mandou também chamar o Lenin, que tava... eu não me lembro se... Stalin. O Stalin, perdão. Mandou chamar ele, eu não me lembro onde é que ele tava nessa época, eu não me lembro se ele tava preso, que ele tava, porque esse cara só passava preso. Provavelmente. Eu não me lembro agora, eu me esqueci. O cara era um porra louca. Acho que ele tava exilado até, eu não me lembro. Pra fazer a frente do partido, porque o Trotsky, ele era aquele cara mais estudioso, né? Sabia de cor os livros do Marx e tudo mais. E o Trotsky também era um dos braços direitos do Lenin nessa causa. E o Stalin, ele tava ali só por, sabe, pra quebrar tudo, mais ou menos, né? Era o braço menor. Mas o curioso é que, tipo, o Trotsky que era o chefe de exército, né? E o Stalin era o secretário-geral. Sim, isso é depois quando eles assumem o entre aspas, governo de vez, né? E a luta desse partido deles aí, do Lenin, era contra os czares, né? E depois o Stalin, ele veio a ganhar a frente do Partido Comunista e então implantar o stalinismo depois da morte do Lenin, que o partido ficou sem uma pessoa para mandar, né, no caso. E tem uma citação muito curiosa também do Churchill na época, que ele falou, quando o Lenin morreu, ele falou que uma das piores coisas que tinha acontecido ao mundo era o Lenin ter nascido e a segunda era o Lenin ter morrido. Ele falou isso, não tinha nenhum plano de sucessão na Rússia, certo? Então agora era o Lenin contra o Stalin, perdão, contra o Trotsky. E essa o Stalin, luta... ele foi bem oportunista, porque
quando o Lenin adoeceu, ele começou a visitar ele Sim. seguido, tirava foto com ele. Não, E cara, foi nessa época aí que eles começaram a brigar mesmo. Que eles começaram a ter desavença e o Lenin ficou de mal com o Stalin. Ele chegou até a botar no testamento dele que o Stalin ele era desequilibrado e tinham que tirar o posto de secretário-geral dele. que essa luta do Trotsky contra o Stalin foi por causa de duas ideias. Quando o Lenin morreu, tinha dois ramos para essa parte comunista, sabe? Essa parte amoral do partido. Tinha dois ramos para ser seguidos. O que o Lenin defendia, que era deixar para só uma certa parte do povo, no caso o que viria a ser chamado de União Soviética, e o do Trotsky, que era expandir para o resto da Europa, para outros países. E a luta, tipo, os confrontos foram justamente dessas ideias. Aí tu tem depois o Stalin vem a assumir por uma questão de que ele não era russo, ele era da Geórgia. Aí o pessoal falou, não, pera aí, já que a Rússia é essa mistura de povos eslavos, é muito melhor tu, que não é um russo, assumir, porque afinal tu pode fazer todas essas pessoas de culturas diferentes aqui se unirem, né, em prol de alguma coisa. Então ele acabou assumindo o governo no lugar do Trotsky. Depois o Lenin ficou mal, daí o Stalin começou a fazer a limpa também. Ele começou a exilar e os caras que estavam na frente dele, na sucessão, fez várias manobras políticas e no final, tipo, quando o Lenin morreu, daí não tinha ninguém pra botar, eles olharam pro Stalin e eles, vamos botar aquele cara ali que tava sempre junto com o Lenin. E uma coisa também é que o Stalin, depois que ele assumiu, quando tu assume um governo autoritário, digamos assim, tem duas maneiras de tu sair dele, né? Uma é um golpe democrático, né, feito com viés democrático, e outra é tu matando a pessoa que tá no governo. E o Stalin, ele não era burro nem nada, ele sabia disso. Então era muito mais fácil ele matar a oposição primeiro do que ele deixar que ela matasse ele, entendeu? Só que ele acabou indo longe demais nessa brincadeira também, né? E quando ele assumiu esse império, por assim dizer, ele foi muito radical. E tem muita coisa que ele escondia do povo, no caso, muita coisa mesmo. Inclusive, muita coisa sobre a família dele. Tipo, quase ninguém sabia muita coisa da família dele. Ele era muito fechado. As pessoas viam ele entrando no escritório dele e saindo muito tempo depois ele entrando de novo. Tipo, quase ninguém via ele. Eu só queria dizer que ele era dito o representante do povo, né, cara? Tipo, ele tava no governo, ele era radical, mas ele sempre apoiava o povo, ele era bem populista, tipo, como os presidentes antigamente do Brasil. O Stalin, ele assumiu também com a proposta de tirar a Rússia da miséria que ela tava, né? Que a Rússia era um país que não tinha indústria, né? Enquanto rolava a Revolução Industrial, já tinha rolado a Revolução Industrial, todos os outros países já estavam tendo indústria. A Rússia era a agrária, praticamente. Inclusive, a Rússia era o país mais atrasado da Europa nessa época. Pois é, por exemplo, quando eles lutaram lá contra o Japão, era a Rússia lutando com catapulta e o Japão com canhão, sabe? Era um negócio meio disparelho. E isso continuava. Aí o Stalin pega a Rússia praticamente, entre aspas, né, falando assim, falida, e fala assim, ó, eu vou consertar isso daqui o que fizeram. E ele realmente, ele consegue consertar a Rússia para fazer o socialismo dar certo dentro da Rússia, né? Ele, se não me engano, ele multiplica a indústria russa 7 vezes, cara. Isso é muita coisa pra época, entendeu? A Rússia tinha começado a se industrializar recém no governo do Nicolau II, que foi o último czar. Ela tinha começado a se industrializar, mas com umas boas, como é que eu posso dizer, restrições, né? Podiam pequenas indústrias de têxtil e pá, né? Algumas coisas assim. Até 15 trabalhadores. Grandes aspas, né? Sim, grandes aspas. 15 trabalhadores, se não me engano, podia só. É um negócio meio bizarro. E ele fez tão uns esquemas de uma agregação de... No caso, ele ia pro interior e juntava vários terrenos, várias fazendas em uma só. No caso, aí teria uma fazenda gigante com vários donos. Mas até aí é o mar de rosas, né? Tipo, o governo
Até tu analisar a sociedade da época que era escrava praticamente. E não podia fazer nenhuma campanha contra o socialismo, entendeu? Tinha perseguição E aí, política, tinha tudo isso, tá ligado? E isso era a parte precária da época de Stalin, era muito rígido com isso. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. As medidas que ele tomou pra alavancar a Rússia. o que ele queria fazer eram planos quinquenais, foi assim que ele chamou. Que no Exatamente. caso são planos que eles serviriam para lançar a Rússia para frente. Primeiramente, o Stalin aboliu a NEP, né, que era a nova política econômica, e criou os planos quinquenais, que nele era estabelecida que as metas econômica da Rússia iam crescer em 5 anos. E até hoje foi a maior revolução de todas, que em menos de 30 anos ele conseguiu alavancar a Rússia num patamar assim, muito alto. E, de forma geral, o Stalin ele priorizou o desenvolvimento industrial, dando maior ênfase na expansão das indústrias, tanto na mineração quanto máquinas de energia. E, com isso, ele teve um alcance de números positivos muito grande. Então, os planos quinquenais posteriores buscaram desenvolver os demais aspectos da indústria nacional. Além disso, houve um crescimento na agricultura que se tornou coletiva. E eram duas formas de propriedades, a sovkhoz, ou fazenda estatal, e a kolkhoz, que era a fazenda coletiva controlada pelo Estado, que basicamente é a mesma coisa. Só que quando ele fez isso, foi uma das piores medidas que ele tomou, porque os camponeses eles tiveram suas terras apropriadas pelo Stalin, entendeu? E isso deu um conflito muito grande dentro deles. E aqueles que se negaram a entregar as terras deles ou eram mortos, eram deportados para a Sibéria, entendeu? Exatamente. E no começo, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fazia era dar moral pro povo russo. Tanto que ele praticamente terraplanou Moscou e construiu tudo de novo. Que ele não queria deixar nenhum vestígio da monarquia do czar de antes. Destruiu Ele também a igreja, destruiu... Ele baniu a religião ortodoxa russa, porque ele achava que o povo não precisava disso. Que acima de tudo o povo era comunista, né? Não poderia ter uma religião. Mas Tem aquele negócio lá que ele chamava as crianças lá pro escritório dele, daí pedia pra eles pedirem uma bala pra Deus. Aí os moleques pediam, não vinha nada. Aí ele pedia pra eles pedirem uma bala pro Stalin. Aí o Stalin entregava a bala pra eles. Sim. O Stalin ele foi muito ditador, porque ele contrariou totalmente a ideia de liberdade e igualdade do socialismo. Ele foi totalmente contra isso. Então a gente pode dizer que foi um regime muito utópico que ele fez. E nessa parte aí que ele fez o governo rigoroso, na parte de caçar e matar todos aqueles que se opuseram ao comando dele, ele mandou matar o Trotsky, que estava exilado no México. Ele mandou matarem ele a machadadas, para eliminar um cara que estava criticando o governo dele. Se não me engano, foi um soldado da NKVD que matou ele com uma picaretada na cabeça. Uma picaretada. Não uma picareta, é aquele negócio de alpinista, sabe? Pra usar na montanha de gelo, sim. por exemplo, sabe? Pra escalar, ele morreu com aquilo cravado na cabeça. E dá pra ver que ele era um cara bem seguro, né? Porque pra ele qualquer coisa que falava era crítica ao socialismo e... O socialismo não, era o comunismo. E qualquer coisa ele considerava crime de conspiração contra o governo. Ele mandava prender e assassinar. Nesse meio aí a gente tem essa reforma da Rússia, né, que ele queria fazer. E sobre essa perseguição que ele fazia, nós temos a Casa da Represa, que foi um hotel construído, que também é muito interessante saber isso, porque o Stalin praticamente escravizou a população da Rússia, né? Foi praticamente isso que ele fez com a população inteira. Ele fazia todo mundo trabalhar, não remunerava, condições péssimas de trabalho. E nesses exemplos de construção, como a Casa da Represa, os sovietes, que era um prédio imenso que ele ia construir, parecendo a torre do Sauron, do Senhor dos Anéis, que era para ter uma estátua do Lenin em cima, era um negócio absurdo.
Se, por exemplo, o engenheiro se negasse a fazer, ele era convidado a se matar, tá ligado? Ele não tinha opção, os engenheiros não tinham opção na época. E se eles falassem que não desse pra fazer, eles também iam morrer. E essa casa da represa foi um pouco disso também na sua construção. Ela foi construída em cima de um terreno pantanoso e ele gastou muito, mas muito dinheiro pra fazer a fundação da casa da represa. Mas, cara, ele gastou muito dinheiro. Um dinheiro que a Rússia tava ainda, a União Soviética, perdão, tava ganhando, sabe? E depois a Casa da Represa ainda foi um cenário de terror para o alto escalão do Partido Soviético que morava lá. Esse hotel, ele era um dos hotéis de luxo, até hoje ainda é um hotel de luxo lá de Moscou. Ele, naquela época, as pessoas moravam, por exemplo, um prédio do lado desse, sabe, desse hotel. As pessoas moravam em condições de miséria extrema, morando em quartinhos muito pequenos, enquanto não dava nem, esse quartinho pequeno não dava nem um hall de entrada de um quarto desse hotel, sabe? Era um negócio muito bizarro. Aquário. Era, tipo isso. O pessoal vivia num luxo incrível, só que tinha um problema. O Stalin, ele matava as pessoas que tinham uma importância política muito grande, às vezes, sabe? Aqueles que ele achava que podiam ser possíveis opositores e tudo mais, até a família dele, ele nunca ligou muito pra família dele também. Há relatos, eu acho que é da sobrinha dele, alguma coisa assim, eu não me lembro, que durante a noite a NKVD, a polícia soviética, secreta soviética, entrava nesse hotel pra pegar as pessoas, cara, e levar elas. Eles falaram que eles tinham medo de dormir à noite porque se eles ouvissem alguém batendo na porta, era a última coisa que eles iam ouvir, entendeu? E O que não faz muito sentido, né? Tipo, com medo de dormir, tá ligado? Pelo menos dorme. Porque se bater na porta vai morrer de qualquer jeito. Pelo amor de Eu nem vai ouvir. Antes do Hitler, ele que fez os campos de concentração, né? Os gulags. Os gulags. Os campos de concentração políticos, né? Político, não só político, porque ele levava todo mundo. Pra Não fazer concordava. trabalhos e tudo mais, né? Trabalho. Trabalhos, E eu né? acho- Intercâmbio. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Temos o canal que ele criou em Moscou, né? Sim, entre o Rio canal- Moscou e o Rio Volga. O canal Mar Branco-Báltico, né? Tinha 227 quilômetros. E Não. muita gente morreu. Do ponto Não. de vista, era uma obra sensacional, era uma obra revolucionária. Claro O cara que sim, criou isso. um... Meu Deus, ia facilitar demais. Questão de movimentação de mercadoria, tudo. É porque Moscou naquela época vivia uma crise de água, né? Eles não tinham água pra beber, Sim, cara. também. Aí essa obra, E, porra. tipo, durou 20 meses. E pra tu fazer um negócio em 20 meses, só na mão, sem nenhum tipo de máquina, foi muito esforço. Foi, tipo, trabalhando 24 horas por dia, cara. O pessoal usava picareta, pá, tinha que tirar pedra com balde, era um negócio Marreta. bem... Entretanto, o Stalin comprou algumas máquinas de alguns países escondido de todo mundo, né, cara? Ele comprou algumas máquinas, assim, pra agilizar o processo, porque já tava demorando demais e muita gente tava morrendo. Não que ele ligasse para as pessoas estarem morrendo, mas é porque tava demorando mesmo. E é impressionante, cara, o detalhamento desse canal. Vocês por acaso viram? Não sei se vocês viram como é que é as margens do... Nessa margem desse rio tem a maior estátua de Lenin já feita. E tinha estátuas do Stalin e tudo mais nas margens do rio. E tipo, uns portos super bem adornados. Tem uma hora que chega... Que tem uma divisão assim, que tem que era pra ser... Era uma antiga igreja que ele mandou derrubar também. E ele deixou só a torre da igreja pra ser um farol. É um negócio... impressionante, cara. Mas o que adiantou o cara fazer tudo isso se não passava nenhum barco? Sim, eles não fizeram o canal com profundidade suficiente pra passar a maioria dos barcos. É 5 metros de profundidade o canal, né? Alguma coisa assim. Não me lembro, cara, mas é um negócio... Muita gente morreu pro negócio não ser usado, tá ligado? É um... É um desperdício, né? Depois nós temos os sovietes, que era aquele palácio imenso, um monumento ao comunismo, né? O negócio era pra ser um prédio enorme. Ele fez até um concurso para o pessoal apresentar os desenhos e tudo mais. Eu me lembro que um rapaz jovem lá tinha ganhado, apresentou pra ele e tudo mais, e ia ter uma estátua de um trabalhador. Ele falou, não, vai ser uma estátua de Lenin em cima do negócio. Só que o projeto tinha várias falhas, apesar dele querer aquilo, o projeto tinha várias falhas.
Ele queria construir um teatro no meio do prédio com uma cúpula, uma abóbada. E isso aqui não tem como um prédio do tamanho, da magnitude que ele queria fazer ficar em cima de um lugar vazio, uma abóbada, sabe? Não tem como. Sem contar que, pela altura do prédio, Moscou tem uma época que as nuvens se fecham muito e tu não consegue ver o céu, entendeu? Uma época do ano. E tu não ia conseguir ver metade da torre pra cima. É um negócio muito bizarro. Então esse prédio, ele nunca chegou a ser construído, só a fundação que foi feita com aço e tudo mais, que depois teve que ser retirado ainda pra usar na Segunda Guerra Mundial. Sem contar as dezenas de pessoas que morreram também, né, cara? Porque... Normal. E é uma coisa muito interessante também que o Stalin mandou construir, que também foi um moedor de carne, né? Foi os metrôs de Moscou, muito conhecidos. O metrô, cara, essa sim foi uma obra excepcional do governo de Stalin, apesar dos meios não justificarem os fins, não justificarem os meios, né? Ele queria que tudo fosse muito monumental, sabe? Pra, porra, olha, o comunismo é foda, não sei o que e tudo mais. E, mano, eu não sei se vocês já viram fotos do metrô de Moscou, mas o negócio parece um palácio, velho. Toda a estação é um palácio, entendeu? É feita de mármore, o teto é alto, toda adornada, pinturas e tudo mais, as iluminações. Um dos metrôs mais modernos da época também, super bem feito, usando técnicas novas e tudo mais. Mas era aquilo, cara. O pessoal cavava com picareta os túneis, tinha que tirar com as pedras com balde, velho. Não tinha como, era condições desumanas. Stalin, ele investiu tanto em arquitetos que ele esqueceu de investir em logística, porque enquanto ele tava fazendo essa construção, o povo todo tava passando fome. É tipo a gente fazendo o trabalho sobre o stalinismo, tá ligado? A gente não sabe nada, mas acaba sendo um negócio bonito. Ou não, né? 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Cara, nessa época, a Rússia tava numa pobreza meio muito grande, tá ligado? Tipo, as pessoas estavam na rua sem nada pra comer nem beber. Só que isso não era divulgado pra nenhum lugar fora da Rússia. Nenhum lugar podia saber que eles estavam daquele jeito. E teve uma francesa, se eu não me engano, que foi pra lá e gravou clandestinamente as imagens de lá. Era E, uma tipo, inglesa. Oi? Era uma inglesa. Ela gravou clandestinamente e, tipo, era uma superpopulação, tudo escasso, sabe? Tava incrivelmente escasso todos os tipos de recursos naquele lugar. E teve uma vez um ministro francês foi visitar a União Soviética e ele chegou no porto e ele viu a população feliz, ele viu tudo funcionando, viu comida e fartura. Tava tudo limpo, tudo bonito e tal. E o cara ficou deslumbrado, né? Ele achava que a União Soviética era o canal, era aquilo mesmo. Aí quando ele saiu, aí caiu o cenário de madeira, o pessoal o contratado foi pra casa e voltou a miséria que era. Cara, te liga nisso. O Stalin, ele contratou gente pra atuar com um pedaço de pão. Parecido com coisas que a gente vê hoje no Brasil, mas tipo, ele comprou pessoas com pão Só não tinha muita pra atuar. Só não tinha mortadela, exatamente. Ele, tipo, mandou todo mundo limpar as ruas, tirar corpos. Cara, foi... Tipo, em 2 dias ele embelezou só os lugares que o ministro ia passar. É aquilo que eu falei no início, né? Os fins não justificam os meios. Apesar da Rússia estar crescendo e se tornando uma potência, um país admirável, pessoas estão morrendo pra isso, entendeu? Ele tá matando toda a população pra Rússia atingir o nível que ele quer. E, tipo, nisso tudo, Stalin, ele fazia todas essas coisas e pro povo ele era intocável, sabe? Tipo, ele era um lorde acima de todo mundo. Só que ele tinha muita coisa. A varíola que ele pegou com 7 anos deixou o rosto dele todo deformado. Deixou todo errado. Só que na frente das pessoas ele parecia com a pele perfeita, sabe? Ele tinha 1,60 de altura. Ele era muito baixo. Só que quando ele ia se apresentar para as pessoas, ele subia num palanque de madeira para parecer mais alto. Então ele arquitetava todo um cenário e atuava de uma forma para parecer que ele era realmente um rei acima de todos. Essa mania de perseguição dele também era... Começou com, como eu tava falando, como uma estratégia lógica, né, de matar
a oposição, mas depois começou a se tornar uma coisa louca, sabe? Uma perseguição sem limite nenhum. E ele matou... Desenfreado. Desenfreado. Ele matou 2/3 do Partido Soviético, cara. De 199 dirigentes, ele matou 98. Ele matou 5.000 pessoas com patente acima de major. Ele só não se Cara, desfez ele de algumas pessoas do alto escalão do exército porque ele realmente precisava de algumas pessoas, porque elas eram realmente muito boas, tá ligado? E os cientistas e os letrados ele mandou para os campos dos gulags, porque apresentavam ameaça para ele, porque se eles começassem a pensar mais, eles iam ver que tá tudo errado e iam se revoltar. E ele perseguiu muitas religiões. No caso, ele promovia o ateísmo, que eram as ideias de Marx e Lenin, porque ele alegava que a religião era o ópio do povo. E, no caso, ele começou a perseguir as religiões e era perigoso se envolver com qualquer tipo de religião. Ele extinguiu a Igreja Ortodoxa da Rússia. E ele perseguiu e executou cerca de 10.000 padres, monges e freiras. E entre 1937 e 1938, pelo menos 100.000 religiosos foram mortos. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Então, chegando já perto de 41, vai começar a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já começa... o Tratado de Versalhes não foi muito levado a sério pela Alemanha, né? Porque, whatever, né? Não havia fiscalização quase dos outros países na Alemanha. E a Alemanha então pega uma parte da Polônia que era da Rússia, e a Rússia, o Stalin fala não. E aí que a Rússia vai ter que se posicionar nesse cenário novo aí, que agora é a Segunda Guerra Mundial, e o Stalin tem mais essa pra segurar agora. E, cara, nessa ideia de Segunda Guerra Mundial, ele foi prejudicado de certa forma. Porque o terceiro plano quinquenal, que era aumentar toda a indústria química, não pôde ser concluído justamente por causa que estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 41, a Alemanha lança a ofensiva Barbarossa, que era pra invadir a Rússia, né? Pra invadir Moscou. A Alemanha começa a varrer a Rússia pra dentro. Ela começa a avassalar, fazendo um fronte de batalha nunca mais visto na humanidade inteira, sabe? Era um fronte enorme. Imagina um fronte pra invadir a Rússia, meu. Era muita gente. Historiadores dizem, né, que os Panzers, né, que eram os tanques alemães, chegaram a 30 quilômetros de Moscou, sabe? Chegaram muito perto. Só que tinha um detalhe: Stalin sabia, por meio de um espião na embaixada alemã em Tóquio, no Japão, que o Japão não teria planos de atacar a Rússia, porque o Japão já tinha perdido uma série de batalhas pequenas para tentar invadir a Rússia e pegar aqueles países ali de baixo, entendeu? E aí o Japão tava meio cagado de fazer isso. Aí o que o Stalin fez? Ele falou: não, faz o seguinte, chama todas as tropas siberianas que estão em Vladivostok, chamar a cidade de Vladivostok, coloca eles na Transiberiana e traz todo mundo pra Moscou pra defender Moscou. Foi isso que ele fez, trouxe todas as tropas. Aí tem aquelas lendas das tropas siberianas lá, que os caras treinavam a menos 22 graus sem camisa e tudo mais. E só que a Alemanha não contava com uma coisa, né? Porque tava chegando o inverno. O inverno chega lá em junho, se não me engano. É importante também falar que o Stalin, ele começou, quando a Alemanha começou a varrer a Rússia pra dentro, ele começou a dar a ordem de terra arrasada, né? Ele falou: ó, pessoal, vai recuando e queimando tudo que tem pra eles não terem nada como se alimentar e tudo mais, infraestrutura e tudo mais. Então o exército alemão tava meio que desamparado. Os aliados até chegaram a pensar que o exército alemão era imbatível. Mas com essa ofensiva da Barbarossa,
não foi visto que não era bem assim, entendeu? Tanto que foram capturados vários alemães e fizeram eles marchar em Moscou, que inflou muito o ego soviético. O inverno chegou, a Alemanha, apesar de ter esse mito da Alemanha industrializada, não sei o que mais, ela não era tanto assim. A maior transporte de alimento dos alemães era feito a cavalo ainda, a charrete. E os cavalos começaram a morrer com o frio. Os soldados não tinham roupa, a sola das botas dos alemães não era grossa que nem as dos russos, entendeu? Até é feito, tem um teste que mostra, vou procurar na internet vocês acham, de uma pessoa entra num frigorífico com uma roupa de um soldado alemão e depois com a roupa de um soldado russo e tenta parafusar uma porca no parafuso. E tipo, o soldado alemão ele quase não consegue, ele com a roupa do soldado alemão ele quase não consegue fazer nada. Enquanto a do russo ele ainda consegue reagir um pouco mais, claro que o frio ele afeta de qualquer jeito, né? E uma coisa também é que as máquinas, né, os panzers, os tanques alemães começaram a congelar, cara. O motor congelava, a gasolina simplesmente congelava e os caras tinham que sair dos tanques, sabe? Era um negócio muito bizarro. Enquanto os dos russos não congelavam, porque a octanagem da gasolina russa era muito alta, então a gasolina não tinha tanta facilidade para congelar. Então, no final de 41 é quando os Estados Unidos entram na guerra. Aí o Hitler pensa assim, putz, não vai dar. Essa nossa ofensiva já deu errado, a gente já perdeu muita gente, e eu vou ter que me manter... Como os Estados Unidos entrou na guerra, essa guerra vai ficar mais longa. Porque ele acreditava que se ele dominasse Moscou, o resto da Rússia ia cair. Só que ele não conseguiu entrar em Moscou, então ele pensou, eu vou descer para Stalingrado, que não era o objetivo principal, e vou descer para o Cáucaso, onde tem todos os poços de petróleo para me manter na guerra. Porque nessa época a Alemanha já estava quase exaurindo todo o estoque de petróleo que ela tinha e estava tendo que fazer petróleo, sintético. Só que os Estados Unidos, junto com a Força Aérea Real da Inglaterra, bombardearam algumas fábricas de petróleo sintético. Então a Alemanha estava muito na merda. A Alemanha também já tinha perdido a Batalha do Atlântico praticamente para os Estados Unidos, por causa que inventaram a tecnologia do Magnetron 12, que era um radar muito bom, e conseguiram varrer a Alemanha também no Atlântico. A Força Aérea Britânica conseguiu também varrer a Luftwaffe do ar. Então a Alemanha tava muito, sabe, já na merda. Eles tiveram o seu auge na guerra, claro. Mas aí o Hitler pensa, vamos descer pra Stalingrado, vamos tomar essa cidade, porque a máquina de propaganda também era muito importante nessa época. Então, se ele tomasse uma cidade com o nome do Stalin, sabe, a propaganda ia ser muito boa. E então ele vai rumo em Stalingrado, porque lá também passa o rio Volga, e o Don e o Dnieper, se não me engano, né? Esses são os três rios que passam por Stalingrado. O Volga corta o meio dele. Então, ele desce pra lá. E aí tem uma coisa muito curiosa que o Stalin manda fazer, que enquanto o Hitler invadia, ele mandava o pessoal queimar tudo e deixar tudo pra trás. E em Stalingrado foi o contrário, porque ele não queria perder a cidade com o nome dele, entendeu? Então o que ele fez? Ele falou assim, ó, não, vocês vão ficar aí. Falou pra toda a população, vocês vão ficar aí e vão defender essa cidade como vocês têm, mano. Mandou a população cavar trincheira em volta da cidade inteira. Tipo, sabe, pra matar praticamente a população, porque muitos dos russos naquela época lutaram sem armas, apesar de ter... A Rússia ter um estoque de armas, um estoque de produção muito bom na época, não dava pra, sabe, conter tudo. E antes disso, quando a Alemanha estava recém invadindo o território russo, estava acontecendo que o pessoal estava desertando muito. E numa dessas, o Stalin tinha mandado o filho dele pro fronte, porque ele achava o filho dele inútil. E o filho dele estava fugindo e os alemães capturaram o filho dele e queriam trocar Nem lembro que eles queriam trocar com o Stalin pela vida do filho dele. E o Stalin, não, fica com esse merda aí. Tô nem aí. Bom, o que o Hitler tomou como posição aí, né? Ele mandou a Luftwaffe, né, deu aquela leve bombardeada em Stalingrado, né? Terraplanou praticamente a cidade, deixou a cidade virada em nada, só pedregulho pra tudo que é lado. E
o que foi uma leve burrice dele, né? Porque depois não tinha como entrar na cidade com o sangue, não conseguiam mais entrar na cidade, não conseguiam mais avançar. E o interessante também de falar é que Stalingrado, grado significa cidade, tá? E hoje o nome da cidade é Volgogrado, que é por causa do rio Volga, que é um dos rios principais também para atingir ali a região do Cáucaso. Então, continuando, nessa época também, os povos eslavos que viviam em volta da Rússia estavam meio putos com o Stalin, entendeu? Tipo, esse cara é opressor do caralho, que a gente fica submisso a esse cara. Aí vocês pensam assim, em 42, quando ele vai invadir Stalingrado, o Hitler já tava com um problema de pessoal no front, né? Ele tinha umas tropas romenas, umas tropas húngaras, algumas pequenas divisões croatas e alguns italianos, tá ligado? Só que se vocês pensarem num ponto lógico, ele poderia ter chegado de libertador em alguns desses países soviéticos na volta, por exemplo a Ucrânia, que estava muito puta com Stalin, e falar para eles lutarem. Só que, por causa do pan-eslavismo e do pan-germanismo, ele não podia fazer isso, entendeu? Que era uma questão muito mais de ele é eslavo, e a gente vai ter que... Ele é eslavo e comunista, então a gente vai matar ele, entendeu? Então ele não podia pegar todo esse recurso humano para ele. E o Stalin, na sua inteligência toda de excelente ator e manipulação da mídia, ele fala assim, ó, pra todo aquele povo que tava puto com ele. Seguinte, a Alemanha tá vindo. Eles matam todo mundo que for eslavo e comunista. Então, ele vai te matar. Se tu não matar ele primeiro, ele vai te matar. Então isso motiva o pessoal a ir contra a Alemanha, entendeu? Ele consegue virar o próprio povo que tava contra ele contra a Alemanha. Só uma pergunta. Nisso ele já estava se unindo com os outros países, no caso? Estados Unidos? Sim, né, nessa época ele já começou a ter um investimento, ele já estava conversando já com... Ele já estava meio que exigindo do Roosevelt que ele abrisse outro front, né, de batalha na Europa, porque a Rússia não ia conseguir segurar a Alemanha sozinha, tá ligado? Sim, mas eles já tinham aliança. Sim, já tinha uma aliança, sim. Uma questão interessante de falar sobre isso, na verdade, são... A Rússia e a Alemanha não participavam da Liga das Nações e nem de Genebra. Ou seja, vocês imaginam as atrocidades que aconteciam no campo de batalha. Tanto que o estupro foi legalizado entre aspas, como arma de guerra. Então era um negócio super bizarro. E na divisão de frente da SS nazista, uma tropa que vinha atrás da divisão de frente era uma divisão só pra matar judeus, eslavos e reprimir a população. Tá entendendo? Então é por isso que eu digo que o Stalin usou muito bem essa história de matar eslavos pra redigir o povo contra o sistema nazista. Então, Enquanto esse pessoal todo tá brigando, do outro lado da muralha, os White Walkers estão chegando mais perto, né? Começando a batalha de Stalingrado, o plano da Blitzkrieg em toda a batalha era, tipo, que durasse o menos tempo possível. Tipo, uma batalha lá que o pessoal estimava em um mês, o Hitler queria que acabasse em 2 dias, sabe? Era um negócio bem estranho. Eles bombardearam Stalingrado, fizeram tudo aquilo que eu falei. Até tem relatos que dava pra se ler um livro a 60 km da cidade, só com a luz dos fogos das bombas que despejavam na cidade. Em 5 semanas, a metade oeste do rio Volga... 60 quilômetros? 60 quilômetros. Cara, É muita coisa. É muita coisa. Só cara. com as luzes que o bombardeio proporcionava, velho. Pra vocês terem Cara. uma ideia do nível do bombardeio da cidade. Era dia, tá ligado? Em 5 semanas, a metade oeste do rio foi tomada pela Alemanha nazista. A Alemanha chegou até a tomar 90% da cidade, mas nunca conseguiu tomar ela por total. E, mano, Por que o não? bizarro dessa... Ela não tinha como eles avançarem com os tanques, tá? E os russos tinham uma posição muito melhor de defesa do que eles de ataque. Porque eles não conseguiam invadir. E a briga nas ruas eram guerrilhas, porque não tinha mais rua, era só um monte de pedra e escombro.
Então eles lutavam por andares de prédios. Tu tinha várias tropas brigando por uma sala de um prédio, em vários prédios, entendeu? E era um inferno. Eu vi um documentário sobre um tenente, sei lá o que que ele era, e ele falava assim, isso daí chegou a beirar o inferno, tá ligado? E a gente vai falar também mais pro final sobre o comissário político, o Nikita Khrushchev, eu acho que é o resto do nome dele. Ele era Gorbachev. meio que o braço direito do Stalin e depois ele vem assumir e fazer a política de stalinização, mas isso é mais pra frente, só gostaria de citar ele agora. Com isso, os Estados Unidos também para ajudar, né, a Rússia, porque não tinha condições, ele manda 500 mil caminhões para a Rússia, porque a Rússia tinha muita artilharia, muita coisa, né, e eles precisaram de uma maneira de movimentar tudo isso. Os alemães chegaram a pegar 90% da cidade. O inverno chegou novamente e pegou os alemães de surpresa novamente. De novo, os alemães não tinham infraestrutura para levar alimentos, a não ser uns aviões, mas os aviões não eram feitos para isso, para levar alimentos. Os alemães também não tinham carros com caminhões, né, que utilizavam do sistema de lagarta, sabe, para atravessar a neve, porque um caminhão não ia conseguir atravessar a neve, mas já um caminhão com um caminhão, entre aspas, com sistema de lagarta conseguiria. E os alemães não tinham também em grande escala. Eles começaram a morrer de fome, morrer de frio, sabe, perder partes do corpo por causa do frio, de congelar mesmo. Os 3F, né? O quê? Os 3F. Fome, frio e fudido. Que pariu. E aí a Rússia começou com a Operação Uranus. Eu já vejo as piadas que pode dar já, né? Eles começaram a cercar Stalingrado, começaram a cercar o exército alemão e... Eles começaram pela parte de trás, né? Sim, isso é verdade, cara. Eles começaram pelos flancos e depois pegaram o exército alemão por trás e, tipo, dizimaram eles e conseguiram limpar Ali pelo Stalingrado. ânus, né? É. E nisso, o Stalin conseguiu recuperar a cidade e Hitler estava numa situação meio difícil já estava bem desgastado já a Alemanha nazista. Aí ele tenta dar uma última cartada ainda, que é em Kursk. Ele fala assim, porque naquela época a gente tem a visão assim do mapa mundi, e é que nem o ar, sabe? Tem aquelas linhas imaginárias onde tem o network de ataque e o network defensivo, entendeu? E ele tinha uma barriguinha nesse network defensivo, uma saliência, que era na cidade de Kursk. Uma barriguinha. Aí ele, pra recuperar a iniciativa da guerra, ele fala, bom, vamos ter que tentar tomar pelo menos Kursk pra tirar essa saliência do mapa. E é isso que ele vai fazer, ele vai em direção a Kursk. Só que, eu não me lembro se o enigma alemão, que era o código alemão na época, já tinha sido quebrado. Os aliados fornecem informações sobre o ataque nazista para a Rússia, para a União Soviética. Então eles já sabiam que os alemães iam estar indo para lá. E aí que acontece outra coisa impressionante da história, que a Rússia monta o maior network defensivo já visto na história da humanidade, cara. Os caras fazem 80 km de profundidade de linha de defesa, cara. Em 3 níveis, entre canhões, minas e soldados, cara. 80 km de profundidade nessas linhas. Tipo, tu imagina que pra passar por isso, cara, precisava ser foda, cara. Lá vai Hitler, então, tentar essa última ofensiva, praticamente. Não consegue, é reprimido também. E acaba, sabe, exaurindo praticamente seu poder militar. E já começa a invasão também dos Estados Unidos e da Inglaterra na Europa. E uma coisa muito interessante também falando sobre isso, em Stalingrado, o comandante Paulus, que era da tropa nazista, Paulo? é Paulus. Ele foi promovido a marechal de campo durante a guerra pelo Hitler, porque o exército já estava numa situação difícil, né? Já não estava conseguindo mais lidar com o exército soviético. E foi promovido a marechal de campo, como se o Hitler falou, tipo assim, ó, tu é marechal de campo agora. E ele entendeu essa indireta, porque nenhum marechal de campo antes da nazista se rendeu, entendeu? Então é tipo assim, fica aí e luta até morrer, mata todo mundo,
mas tu vai ficar aí lutando, tu não vai recuar. E ele se rendeu, ele foi o primeiro marechal de campo a se render às tropas soviéticas. E no saldo de tudo isso daí, o próprio o Stalin achou que fosse uma conspiração dos aliados. Porque, cara, ele pensou assim, o Roosevelt e o Churchill vão lutar até o último russo. Morreram mais ou menos 9 milhões de russos, cara, nessa brincadeira aí, entendeu? Contra, tipo, 850 mil alemães, tá ligado? Então ele começou a pensar isso, porque os Estados Unidos e a Inglaterra realmente estavam demorando muito tempo para abrir outro fronte de batalha para dispersar o exército nazista. Depois, com a morte do Stalin, né, ele estava já muito doente e tudo mais, tendo vários problemas de saúde. Ele acaba falecendo e o sucessor dele no poder é o Nikita Khrushchev, como a gente tinha falado antes. O Stalin ele teve um derrame, né? Ele teve, se não me engano, 2 derrames. Ele foi dormir e falar pra não incomodar ele no quarto. Aí passou tipo 2 dias e ele não saía. E os caras, ué, acho que aconteceu alguma coisa aí. Ele morreu de hemorragia cerebral. Encontraram o Stalin em piripaque, todo mijado no chão, e daí não tem mais tempo de salvar. E dizem, tipo, em 2003 fizeram um estudo pra ver se realmente ele morreu de causas naturais ou se ele foi assassinado. E chegaram a uma conclusão que ele pode ter ingerido um veneno de rato que era utilizado naquela época, que era muito potente, que coagulava o sangue e, no caso, fazia essa hemorragia cerebral, que foi sim, a causa que deram da morte dele. Coagulava tanto que o sangue saía das veias. Né? A KGB vai vir. Exatamente. Aí o Nikita ele faz um grande marco na história também, que é o desestalinismo, né? O pessoal começa a sair na rua, quebrar a estátua do Stalin, retirar todas as estátuas, tirar placas com o nome dele. Eles começam a fazer que nem o Stalin fez com o Trotsky na época, que ele odiava o Trotsky, né? Ele apagava o Trotsky de fotos, de livros de história, ele queria apagar o Trotsky de tudo mais, e agora estava acontecendo isso com ele, todo mundo apagando ele completamente da cidade porque ninguém queria mais saber dele. O Nikita chega lá assumindo, falando todos os crimes de guerra que o Stalin cometeu, que ele era um monstro. A Rússia podia respirar, podia acordar segura, sabe, dormir. Mas assim, quando o Stalin morreu, teve meio que um sentimento de agradecimento por ele, porque em toda a União Soviética, todos os operários fizeram 5 minutos de silêncio. Em Moscou, 4 milhões e meio de pessoas acompanharam o enterro dele. Sabe? E em vários outros países também operários pararam para se despedir dele. O pessoal é louco, né? Aí tem um esquema que, diante de várias acusações lançadas sobre ele pela burguesia mundial e pelos dirigentes russos, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer fala que foi tudo invenção capitalista. A biografia dele, cara, tem um cara, um Molotov. Sim, é o nome de um cara. Sim. Clássica Ele história. termina a biografia dele dizendo... É um parágrafo bem grandinho. Pode falar. Para a felicidade nossa, nos duros anos de guerra, o Exército Vermelho e o povo soviético foram dirigidos pelo mais sábio e mais experiente líder da União Soviética, o grande Stalin. Com o nome do generalíssimo Stalin, as gloriosas vitórias do nosso exército entraram na história da nossa pátria e na história do mundo. Sob a liderança de Stalin, o grande chefe organizador, estamos agora realizando as tarefas da construção pacífica, esforçando-nos para levar à plena frutificação as forças da sociedade socialista e para justificar as mais caras esperanças dos nossos amigos de todo o mundo. Só pra
não deixou a pessoa na curiosidade, né? O Molotov aí, nosso querido amigo. Foi ele mesmo que deu o nome ao coquetel Molotov. Eu não me lembro o que ele era tipo um porta-voz do Partido Comunista. E a Rússia tava bombardeando as cidades eslavas lá perto, não lembro que cidade era. Acho que era, sei lá que cidade era. Aí começaram a reclamar e a imprensa foi lá questionar ele, que estavam bombardeando e tudo mais. Ele falava que não estamos bombardeando nada, a gente tava mandando cesta de alimento pra eles. Eu não tenho culpa se ela explode e tudo mais. Filha da Aí ele falava que tava mandando alimento e tudo mais. Aí quando os tanques russos foram pra essa cidade, eles começaram a jogar molotovs. Aí eles chamavam de coquetel molotov, entendeu? Tipo, a bebida e a comida, entendeu? Cara, e assim, antes de Stalin morrer, o povo tava acreditando que seguindo ele poderia realmente cicatrizar as feridas da guerra e continuar fortalecendo a pátria.